Vamos lá, gente, retornando, tá? Na segunda parte da aula de diabetes mellitus, tá? Então, falando um pouco, né, sobre o diagnóstico, tá? Do tipo 1, tá? Diabetes tipo 1, como a gente tinha, falado anteriormente. Saber a diferença dos dois é extremamente importante na hora que você vai responder sua prova, tá? Então, vão memorizar, entendeu? Com relação ao diagnóstico, tá? Da diabetes tipo 1, tá? Ficar atento com os sinais e sintomas, o ponto-chave que é justamente criança, adolescente, tá? Adulto jovem, começa abruptamente, né? Severamente. Não tem, ó, sem excesso de peso. Cuidado que ele pode colocar na tua prova lá com, entendeu? Excesso de peso. Então, são esses detalhes que você não pode esquecer, tá? Na hora que tiver fazendo lá a tua prova, tá? Bom, na diabetes tipo 2 e seus estágios pré-clínicos, tá? A gente utiliza aqui essa tabela para vocês entenderem, tá? Nós temos a glicemia normal, a pré-diabetes, né, com risco aumentado para diabetes, e temos a propriamente dita a diabetes mellitus, né? Então, lembro para vocês dos sinais, então ficar atento aos sinais, tá bom? Vai fazer uma glicemia de jejum, deu menos de 100, tá normal, tá? Fez o teste oral de tolerância à glicose 2 horas após que a pessoa ingeriu 75 gramas de glicose, deu abaixo de 140, tá bom. Fez uma glicemia casual, abaixo de 200, tá bom, tá? Fez uma hemoglobina glicada, fez, deu abaixo de 5,7, tá bom. Então é aquele normal, né? O aceitável. E aí você fez e deu uma pré-diabetes. Como é que seriam esses valores de pré-diabetes? Então, ou seja, ficou entre 100 a 125 quando você faz a glicemia de jejum, né? Quando faz o teste oral de tolerância à glicose, ficou entre 140 né? Ou seja, 140 né? Quer dizer, a 199, né? E a hemoglobina glicada, né? Ficou de 5,7 até 6,4. Então, se aí você vai pensar, então eu tenho que saber esses valores? Sim, porque lá na tua prova, eles vão justamente perguntar esses valores para você. Ele vai dar um caso clínico, segundo fulano de tal, assim, assim, assado, o exame deu isso, aí ele vai lá dar as alternativas para você saber, né, se ele está dizendo que se é uma diabetes, não é, entendeu? E aí a diabetes mellitus, ou seja, seria a glicemia igual ou maior de 126, tá? E aí a teste de tolerância, a glicose acima de 200, né? A glicemia casual acima de 200 e a hemoglobina glicada igual ou acima de 6,5. Então, memoriza esse quadro, tá? Principalmente para diabetes tipo 2, tanto para o rastreamento como para diagnóstico. Olha, vamos exercitar? Bora exercitar, né, gente? Então, vamos para o treino. Vamos lá. Questão 2, Prefeitura da Estância de Guaratinguetá, né? São Paulo, tá? FUNESP 2022. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, relacione as colunas, né, aos critérios laboratoriais para o diagnóstico da diabetes mellitus, tá bom? Vamos lá. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos aqui pegar minha canetinha e vamos responder, tá? Vamos lá. Aqui na número 1, ele coloca aqui a normoglicemia. Lembra que a gente falou quais são os padrões normais de glicemia? Memorizou, né? Bora lá. O que é uma pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes? Lembrou do valor, né? E o que é uma diabetes já estabelecida? Ou seja, já está diabético mesmo. Então, já está diagnosticado, certo? Então, vamos ver aqui como é que está a nossa sequência. Vamos ver aqui. Glicose em jejum, tá? Ó, menor de 100 miligramas por dl, né? Qual seria aqui?
que vocês acham, hein? É a um, é a 2, né? É a 3, né? Ó, tá repetir aqui A e B, mas A e B aqui. Olha só. O que vocês acham, hein, gente? Vamos ver aqui, né? Então, a gente sabe que uma glicemia normal, ela tem que estar abaixo de 100, não é isso? Então, aqui ele está dizendo glicemia abaixo de 100, então aqui é o número 1, não é isso que ele está querendo aqui, né? A norma, não é isso? Aí, para facilitar você, concurseiro, o que que eu vou fazer? Se eu sei que aqui é 1, ó, elimina logo que isso aqui para você já não se perder. Então, já sei que não é nem minha A e nem minha D, né? A resposta está entre a B e a C, correto? Então, bora lá. Segundo, glicose de jejum, né? Maior, igual ou maior de 100 e menor, né? Então é uma pré-diabetes, não é isso? Não é menor de 126? A pessoa não está diabética, mas está uma pré-diabetes. Então, aqui seria o 2, não é isso? 2, né? Tortinho, mas está aqui. E aí eu já matei, né? Se eu sei que aqui é um 2, o AB não é. Eu risco a B. Qual foi a alternativa que sobrou? A letra C, né? Que aqui seria o 3. Então seria um, 2, 3, né? Sacanagem da banca, né? Colocar um, 2, 3, não é isso? Mas essa é a Funesp, tá, gente? Então, ó, o nosso gabarito, né? Que a gente sabe que é a letra C, não é? Fácil, tranquilo, né? Olha só, quando você conhece os parâmetros, olha, isso é olha só o ano, não foi um concurso tão distante, isso é 10 anos atrás, 2022, só faz só 3 anos, e ela é Funesp, que é o mesmo nível da Sebrasp. Tem questões que são tranquilas, né? Então, quando você sabe o parâmetro, você responde e com certeza vai gabaritar questão de diabetes, tá, gente? Então, ó, bora para cima, bom? E aí, aqui, né, deixa eu apagar e vamos seguir, né? Vamos lá, vamos seguir, porque hoje tem, viu? Hoje a gente vai estudar concurso, tá bem aí, né? E a gente vai bora para cima, tá? Diabetes é um assunto que sempre é explorado e com certeza vai estar na banca tanto para o técnico como para o enfermeiro, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores de risco, né, da diabetes. Principalmente mais a diabetes tipo 2, que a gente já sabe que é algo que é uma insulina resistente, está muito atrelado a hábitos, né, a mudança de hábito. Então, vamos ver quais são os fatores de risco, tá bom? Então, obesidade, né, especialmente a gordura abdominal, né, ela é o sedentarismo, histórico familiar, né, de diabetes, um parente seu, principalmente de primeiro grau, com mãe, pai, né, que tem uma idade avançada, a hipertensão arterial, entendeu? A dislipidemia, ou você tem, um caso, as taxas, né, de colesterol, né, baixo, porque a gente sabe que existe colesterol, triglicerídeo, então isso é muito importante também fazer uma avaliação, tá? Porque por mais que você faça a glicemia, você tem que fazer outros exames para você saber se está ok ou não, tá? Então, quando você é diagnosticado com a diabetes, você vai fazer um acompanhamento e a gente sabe, né, gente? Uma vez hipertenso, uma vez diabético, né? Vai morrer hipertenso, vai morrer diabético. Então, é uma doença crônica, não tem cura, ela tem controle, né? E tem que controlar para não ter consequências como a gente, né, viu com relação à diabetes, tá? Bom, quem tem histórico de diabetes gestacional ou recém-nascido macrossômico, né? Outros, síndrome do ovário policístico, tá? Distúrbios metabólicos, algumas condições clínicas que geram resistência à insulina, ou seja, tudo que vai ocasionar a resistência à insulina, você é um forte candidato a ter uma diabetes tipo 2, né? Então, e qual seria um tratamento para diabetes? Então, a gente tem um tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, a primeira coisa que o médico vai
colocar para o paciente é o tratamento não medicamentoso. Ele pode usar as duas coisas, tá? Digamos que você está com a pré-diabetes e aí ele quer fazer um tratamento não medicamentoso para reduzir, entendeu? Ou então ele quer associar, que é muito importante associar os dois, mas o não medicamentoso é a questão da mudança do estilo de vida que a pessoa tem que ter, né? Então, toda pessoa que é diagnosticada com diabetes, ele tem que ver um nutricionista, né? A questão da dieta, uma alimentação muito mais saudável, mais controlada, entendeu? A questão do carboidrato, né? Questão, se ele é obeso, a gente sabe que o diabetes tipo 2 ele tem um excesso de peso trabalhar, entendeu? Para perder esse peso, né? E reduzir, né? Praticar a prática regular de atividade física, né? Combinando o aeróbico com exercício de resistência, né? Então, sempre tô olhando o cardio também, é bom, tá? Educação em diabetes, tá? O autocuidado, ou seja, você sabe que vai estar sempre verificando a tua glicemia. Então, a primeira coisa que uma pessoa diabética, ela já compra, né, o seu glicosímetro, ele vai estar assim, vai ter que aprender como ele vai manusear, a fazer leitura. Então, é uma mudança, né? Uma mudança de estilo de vida que ele vai levar ele para o resto da vida. Então, esse controle é justamente para ele não ter consequências, né? E aí ele vai ter que saber o quê? Vai saber se ele está com hipoglicemia ou estou com hiperglicemia, porque o diabético, ele tanto pode ficar com a glicemia alta, como ele também tem uma baixa, né, na glicemia, devido a uma medicação, ou então se ele é insulino dependente, às vezes ele erra na hora, né? Eu já tive paciente que é insulino dependente e errava muito na hora da dosagem, né? Eles acabavam confundindo e passavam demais a insulina e aí acabava caindo muito, entendeu? A glicemia. E o medicamentoso? Então é o seguinte, na diabetes tipo 1, a terapia com a insulina é obrigatória. Então a gente sabe que uma vez você é diagnosticado com a diabetes tipo 1, é insulina, né? E aí esse é um paciente que vai estar tomando insulina, dependendo da conduta, uma, duas vezes, isso vai depender do médico na hora de fazer o esquema, porque existem os esquemas, né, de múltiplas doses, né, o do basal e o brandial, né, que eles chamam do basal bolus também. Também tem alternativa, dependendo do caso, né, e o ajuste vai conforme a idade, o peso, né, rotina, variação da refeição e atividade física. Então, o que que vai acontecer para mudar essa terapia medicamentosa? Vai depender muito do paciente, né? Vai depender do estilo de vida, da mudança que tem que ter. Então, a gente sabe que hoje, para você ter uma vida equilibrada, né, que não é tão fácil, é você trabalhar a tua alimentação, né, trabalhar a questão do estresse, tudo isso ocasiona, né, uma elevação tanto da glicemia como também da hipertensão, né? A diabetes tipo 2 existem injetáveis, por exemplo, orais e os injetáveis, né? Ou seja, a maioria dos médicos, eles usam mais a metformina, né? A metformina, tem as sulfonilureiras, né? Lirueira, eu acho que não fala, né? Os inibidores do SGLT2, agonistas, tem também o GLP-1 e etc. Então, são medicações que o médico lá na hora, ele vai dizer qual é o melhor. Geralmente eles entram com metformina, tá? Eles entram primeiro com a medicação oral, para ver se o paciente vai se adaptar, entendeu? Rezando que se adapta, né? Para poder não estar tomando injetável, né? Mas como eu falei, isso vai depender muito do paciente, entendeu? Vai depender do perfil e para ver se tem alguma doença já pré-existente, entendeu? Se ele tem hipertensão, se tem uma doença crônica, né? Mas muitas das vezes a insulina pode ser necessário se ela estiver muito alta, né? Então, assim, quando estiver descompensado, ou digamos que a falha que está tendo na medicamentosa, ou seja, ele não está tomando, ou então não está fazendo efeito, então ele vai para o injetável, né? Para ter um efeito mais rápido, né? Bom, aqui um mapa mental, né, do tratamento da diabetes, né, tipo 1, entendeu? Aliás, perdão, de tratamento da diabetes tipo 1, né, que a gente foi diagnóstico, agora é o tratamento, tá? Pessoal do tratamento aqui o mapa mental da outra é o diagnóstico, esse daqui é o tratamento, tá? Então, e vai incluir 5 componentes para poder tratar esse paciente que tem a diabetes tipo 1, aquela diabetes que é para criança, para adolescente, para adulto jovem, não vamos esquecer, tá?
Então, questão da educação, todo mundo, como é jovem, né? Criança é meio complicado, né? Já imaginou você com criança ali? Ai, você não pode comer doce, ai, você não pode comer isso, é uma privação, né? Então, tem que ter muita educação para a criança. A criança, principalmente, está vendo outra criança saborear um bolo de chocolate e ele vai ficar ali olhando aquele bolo de chocolate, sabendo que não pode comer, né? Então, assim, é uma educação, principalmente para crianças e adolescentes, né? Então, vai insulinoterapia, vai fazendo monitorização glicêmica, ou seja, vai aprender a manusear aquela maquininha, né? Para estar sempre fazendo aquele controle da glicemia, vai estimular a prática de exercício físico, entendeu? Isso é o tratamento, né, para diabetes, entendeu? E aí, o que que acontece? Quando vai usar a insulina, então, geralmente, o médico vai associar. Ele vai usar a insulina em pH e a regular. A gente vai falar de insulina, né, daqui a pouco. Mais adentro, que tem os cuidados que isso cai muito em banca de concurso público, é falar das insulinas NPH e regular, e mais ainda saber como se deve administrar e como é o armazenamento delas. Então, é isso que eles gostam muito de explorar as bancas de concurso, tá? Então, a insulina NPH associada à insulina, análogo de ação rápida, né? Ou seja, quando chegar uma pessoa com uma glicemia alterada, lá no pronto-socorro, por exemplo, ele não vai usar uma NPH porque ela tem uma ação lenta, tá? Então, ela vai usar uma mais rápida, que é a insulina regular, né? E aí, muitas das vezes, existe a insulina análoga, que é de uma ação rápida, associada a uma insulina análoga de ação prolongada, tá? Então, eles fazem muito essa, né, junção para poder, o mais rápido possível, né, descer aquele nível ali, de glicemia, tá? Bom, quais são as metas, né? Porque tem uma meta, né? Tanto para diabetes como para hipertensão, é manter. Então, quando um paciente ele já é diabético, né? E aí existem os parâmetros para deixar naquele nível, né? Normal, assim, no sentido, ele já está diabético, mas é um nível que faz com que seja a manutenção dele, tá? Então, a hemoglobina glicada não pode passar de 7, né? Uma glicemia de jejum tem que ficar em média de 80 a 130. Uma glicemia 2 horas após prandial, né? Tem que estar, não pode ser maior de 180, né? E a glicemia ao deitar, que é antes de dormir, que ele faz essa glicemia, né? Tem que ficar entre 90 e 150. Então, isso aí é a maioria dos adultos, tá? Então, vamos lá. Complicações, gente. Então, a diabetes tem complicação e é sério, é um problema sério na saúde pública, tá? Então, a gente sabe que os pacientes com muito tempo, longo tempo, com a glicemia alterada, ele não tem um controle, então existem as complicações. Então, quais seriam essas complicações? A microvascularização, ou seja, ele pode ter uma retinopatia diabética, né? O dano na retina, que pode causar cegueira. Então, a maioria dos diabéticos, quando ele não está controlado, quando ele não tem controle, quando chega uma certa, ele começa a perder, né, a visão. Tem a nefropatia, que são as doenças renais, né, da diabetes, e aí vai ter um aumento da albumúria, né, e aí a queda da taxa de infiltração glomerular, ou seja, ele vai começar a ser um nefropata, vai para a máquina, né? Ou seja, ele fica desenvolvendo uma insuficiência renal crônica, né? Aguda, depois vai para crônica, e é um paciente que vai para a máquina, ou seja, ele vai fazer hemodiálise, né? E aí sabe que aí agora, né, a vida dele, a mudança, tudo vai acontecer, claro, mas muito drástico, porque ele vai ter que estar indo pelo menos 3 vezes na semana, né, fazendo a hemodiálise, né? Então, a neuropatia periférica, uma dor, dormência, risco de úlcera no pé, que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pé diabético, né? Porque você sabe que o diabético, ele, por ele ter esse problema, né, da neuropatia periférica, qualquer ferimento, principalmente pessoas diabéticas não podem estar usando sapato apertado, entendeu? Eles têm que estar usando um calçado muito mais, como eu posso dizer assim para vocês, mais leve, entendeu? Por quê? Porque senão ele vai começar, né, a apertar ali, né, o calçado e começar a ferir. Aí começa a fazer as úlceras, né? Tem a macrovascularização, tá?
que é a as doenças cardiovasculares, ele pode vir ter um infarto, uma angina, também um AVC, arterial periférica, e tem outras complicações também que podem vir. Então, assim, gente, diabetes e hipertensão são doenças, de saúde pública, são doenças que realmente preocupantes, por isso que tem as mudanças que tem com relação aos parâmetros, para uma forma de controlar, né? Vamos lá, seguindo. O pé diabético, né, como eu falei para vocês, já é uma complicação grave, tá? Ou seja, resultado da combinação da neuropatia, existe uma isquemia, ou seja, uma redução desse fluxo sanguíneo, aí vai ter umas deformidades, traumas repetidos, infecções, tem como dar aqui na figurinha, né, mostrar a figurinha daqui do pé diabético, né? Então, o que que acontece? Existe uma neuropatia, tá? Sensitiva, ele tem uma perda dessa sensibilidade à dor, então, a calor e a frio e a pressão. Então, por isso que tem cuidado com os sapatos, entendeu? Porque o paciente diabético, ele não vai sentir aquela pressão. Vamos dizer que ele está usando um sapato fechado, um sapato apertado. Aí, devido a essa falta dessa sensibilidade, ele não vai sentir tanto. Aí, quando vê, tá lá, machucando, né? E aí tem a neuropatia motora, autônoma, deformidades no pé, tem alteração da distribuição do peso, né? Calos, fissura, a pessoa já é obeso, né? Tá com a diabetes descontrolada. Aí você sabe que o peso, né? Que é o nosso tá pisar, pisa, né? A pessoa quando pisa não pisa tão firme, e se tiver um sapato, se estiver machucando, vai causar, né, sim, uma lesão. Doença vascular periférica, reduz a irrigação, piora a cicatrização, infecção em vários tecidos e facilmente, né, o paciente pode vir ter problema muito sério. Já vi muito caso de pessoas que têm ferimento de pé diabético muito no hálux, né? Ou seja, no dedão, né? Então, o fato do dedão, você pode ver que é o maior, ele está encostado ali no sapato fechado, acaba ferindo. E aí, o que que acontece? Essa neuropatia, não tem tanta vascularização e esse paciente, ele acaba perdendo, sim, o dedo, né? O dedo lá, o dedo acaba sendo amputado, né? Ou seja, dá uma necrose, não tem mais irrigação, ele acaba perdendo. Isso quando perde, não perde outras coisas. Então, a diabetes pode fazer sim, perder o dedo, perder o pé, perder até o membro, né? Devido são complicações da diabetes, tá? E o que que ele pede? Porque assim, as pessoas, quais são os hábitos de higienizar? Tá, tudo bem, eu lavo o pé, mas tem gente que não enxuga, né? O diabético, ele tem que lavar muito bem, higienizar muito bem aquele pé, hidratar, só que aí ele precisa enxugar, né? Para poder não causar o ferimento, né? E aí, o diagnóstico precoce que você tem que fazer da diabetes, então, tem uma avaliação anual, tá? Ou seja, diabetes tipo 2 já diagnosticado e já diabetes tipo 1 após cerca de 5 anos da doença. Então, existe um exame de sensibilidade. Então, existe um monofilamento, tá? Faz tipos um teste, a gente faz esse teste, né, no paciente. Tem também questão da pulsos arteriais, então faz um tipo de uma avaliação para ver se esse pé, ou se a pessoa com o pé vai vir ter, né, esse problema do pé diabético, né? E aí o tratamento do pé diabético é como você cuidar de uma ferida, né? Uma úlcera, pode ser que precise fazer um debridamento, no caso vai fazer seu médico, tá? Mas você auxilia, vai fazer limpeza, tem um controle de infecção, caso esteja uma ferida infeccionada, né? E aí vai tomar antibiótico. Quem passa antibiótico é o médico, tá? Então, vai fazer sempre uma offloading, que é justamente uma avaliação, né, sobre essa úlcera. Você vai usar calçados especiais, orteses, ou seja, o sapato diabético não pode ser qualquer tipo de sapato, então, muitas vezes, até pré-fabricado, tá? E faz o controle da glicemia, né, para poder promover a cicatrização, tá? Avaliação vascular e intervenção se for necessário, entendeu? Então, se esse paciente for necessário ter que fazer uma amputação, vai fazer, tá? Vai fazer uma amputação. E vamos treinar, né? Vamos lá, gente, vamos treinar aqui. Então, aqui questão certo ou errado, né? Bem estilo da Sebrasp também. Recomende-se a pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2
e usuárias de antidiabéticos orais e a monitoração da glicemia capilar 3 ou mais vezes ao dia, né? Então, a gente recomenda que pessoas que têm realmente diabetes, ou seja, que estão usuárias de antidiabéticos orais, entre gente fazendo a monitoração dela, ela precisa estar sempre controlando essa diabetes, tá, gente? Só que aí tem um detalhe muito interessante, tá? Essa questão aqui ela tem uma famosa pegadinha, entendeu? Eu gosto muito disso quando tem pegadinha. Vamos lá, por que que tem a nossa pegadinha, tá? Ou seja, pessoas com diabetes tipo 2 que usarem apenas antidiabéticos orais, não há necessidade de monitoração da glicemia capilar várias vezes ao dia, né? E de forma rotineira. Gente, tenham muito cuidado com questão. Eu trouxe isso aqui questão para vocês verem que elas pegam muito nos detalhes, tá? Quando ele fala assim, recomendo se a pessoa portadora de diabetes mellitus tipo 2 e usuárias de antidiabéticos orais, né? Ou seja, a gente sabe que lembra que eu falei para vocês o início da diabetes, a pessoa foi diagnosticada e começa a usar o que? O oral. Ele vai fazer a sua monitoração, normal, tudinho. Mas essa glicemia capilar de 3 ou mais vezes ao dia não é para uma pessoa que está começando agora, ou seja, foi diagnosticado agora, está fazendo um uso, por exemplo, da metformina, entendeu? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes e o próprio Ministério da Saúde, o que que ele disse? Então, apenas está usando só o oral, não está fazendo insulina, entendeu? Não tem tanta necessidade de você estar monitorando essa pessoa 3 ou até mais vezes ao dia, entendeu? Esses são casos de pessoas que elas já estão com a glicemia bastante descontrolada, está insulino dependente, entendeu? Então, são casos bem, como eu posso dizer para vocês, é, já estão no extremo, né? Entendeu? Cuidado, muito cuidado. São questões assim que a gente tem que ficar bem alerta. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, o Ministério da Saúde, ele não vê a necessidade, entendeu? Porque a questão, ela diz o seguinte, ela tem que fazer 3, 4, 5 vezes a mais, entendeu? Cuidado. Bora para a próxima. Bom, o diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, tá? E associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, ok? Especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos, né, gente? É isso mesmo. Lembra que a gente falou que a diabetes é um problema de saúde pública? A diabetes, ela comete muita população, tá? E aí ela traz realmente, né, essa questão de dano, né? De dano órgãos importantes. Então, o óleo vai causar o quê? Vai causar um problema na retina, que vai dar cegueira, o rins, uma insuficiência, né? Renal, o nervo, questão da vascularização, né? O cérebro, um AVC, né? Um coração, um infarto, entendeu? Então, é isso mesmo, tá? Que a diabetes pode, né? Então, né? Pra cima. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, gente. Assim, diabetes e hipertensão. Eu digo que eu sou hipertensa há mais de tantos anos, e aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem hora que a gente está aqui, você pensa que a gente está bem, mas está tudo alterado, né? Bora para quinta? Vixe, Maria, já deu gabarito? Ah, não tem nem graça, mas mesmo assim vamos. Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são, né? Então, aqui, só para memorizar aqui para você, com relação aos sinais e sintomas. Então, para quem não sabe, então, o paciente que está com suspeita de diabetes, né? Ele tem esses sintomas aqui, tá? Deixa eu beber minha água aqui, que tá me dando até sede agora. Então, eu gosto de chamar que são os PPs, né? Então, a diabetes, ela tem os PPs, né? A poliúria, a polidipsia, a polifagia, né?
e a perda de peso, né? Então, você tem a poliúria, que é urina muito, tem a polidipsia, muita sede, e a polifagia, que é muita fome, entendeu? E a perda de peso, né? Que a pessoa come e, né, perde peso. Pode perder muito peso, né? Então, correto. Vamos memorizar aqui. Vamos para a insulina, tá? Vamos para a insulina. Então, a gente tem aqui, segundo o caderno, né, das diretrizes, na verdade, da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2024, e também o caderno 36 da atenção básica, ele traz aqui o tipo de insulina. Nós temos a ação ultra rápida, né, temos a ação rápida, que é a regular, temos a ação intermediária, que é a NPH, temos a ação longa basal e a ação ultra longa, e a pré-misturas, tá? E aí a gente tem aqui a ação ultra rápida, ela é rápida, não está dizendo não, né, gente? Ela age de 5 a 15 minutos, tá? Tem um pico de ação, assim, ó, porque existe um pico de ação. Por mais que você administre, de 5 a 15 minutos ela começa a agir. Aí o pico de ação é o pico mesmo lá, tá, né? Quando ela chega ao seu ápice. E aí a duração em média de 3 a 5 horas, né? E aí tem como exemplos aqui, né, os tipos de insulina, a Lispro, o Asparte, né? E temos a ação rápida regular. Geralmente a gente encontra muito no hospital a ação rápida regular, então de 30 a 60 minutos, tá? O pico da ação é de 2 a 4, né, horas. Tem a duração média de 6 a 8 horas, então ela é insulina regular. Tem uma ação intermediária, que acho que esse daqui é a NPH, muitas vezes que é insulino dependente, ele faz os dois. Ele faz a ação rápida, faz a NPH. Mas isso é tudo conduta médica, tá, gente? Não é uma coisa também tão de regra, mas muitas vezes, quando ele está descontrolado, ele passa os dois, tá bom? E aí tem a ação intermediária, que é a NPH, que ela dura, o início da ação é de 1 a 2 horas. Então, se hoje perguntar assim, se chegar uma pessoa com a glicemia alterada, muito alta, você vai usar o quê? A regular ou a NPH, né? A gente vai usar a regular ou a ultra rápida, melhor ainda. Por quê? Porque a ação dela é mais rápida. Se for usar o NPH, vai demorar muito. É muito. Olha, de 6 a 10 horas para chegar ao pico da ação. Então, a NPH é mais para manutenção, tá? A ação longa basal, ou seja, sem pico acentuado, ela dura até 24 horas, tá? Tem a ação ultra longa que a pessoa, né, toma ela. São mais glicemia, são as insulinas de controle, tá? Mas se chegar uma urgência, você vai usar a ação ultra, né? E a regular, viu? Vamos aqui. Cuidados no manuseio e administração. Muito importante saber como é esse manuseio de você fazer uma glicemia, tá? Higienizar as mãos, né? Antes da aplicação. Escolher o local de aplicação, abdômen, coxa, nádegas, braços, né? E fazer rodizar os pontos, ou seja, fazer o rodízio, né? Para evitar a lipodistrofia. Porque a lipodistrofia, né? O que que acontece? Quando você faz muita aplicação naquele local, vai chegar um momento que aquele local vai ter uma perda daquele tecido, né? Então, aquele tecido adiposo, ele começa a ter uma perda, né? Então, não se deve fazer insulina num só lugar, por conta justamente da distrofia, quase que não sai, né? Então, esse tipo de insulina, né? Você vai fazer insulina independente, vai fazer só na coxa, só no abdômen. Não, tem que fazer rodízio, tá? Justamente para evitar isso. Usar agulhas novas a cada aplicação de preferência, né? Então a gente sempre orienta o que mesmo que você sabe que com o tempo ali você vai for usando a mesma agulha, eu sei que é só para você, mas você sabe que ela começa a perder, né? A sua rigidez. Então, a gente pede para que, é o ideal, cada um, né? Ser uma agulha para cada aplicação.
respeitar a técnica correta da aplicação da subcutânea, né? A gente sabe, um ângulo de 90 graus com a prega cutânea, tá? Ou 45 com pessoas muito magras, isso vai depender muito do paciente. Após a aplicação, não massagear o local. Essa maneira de colocar não existe. Ó, aplicou e vai começar a fazer assim, não pode, tá? Verificar regularmente a validade, isso é muito importante, verificar a validade, a aparência e a integralidade da insulina. Então, você olhar, né, se está turva, né, aqui, por exemplo, digamos que aqui fosse, né, o frasco da insulina, sempre olhar, né, como é que está essa cor, né, o frasco da insulina. Então, é muito importante vocês fazer, o paciente, né, fazer essa avaliação, tá? Questão do armazenamento. Então, segundo o caderno 36, né, da atenção básica, né, e também na Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, ele coloca o seguinte: então, vai mantendo refrigerada, essa insulina na geladeira, tá? A temperatura igual de vacina, né, de 2, né, graus até 8 graus Celsius, tá? Nunca colocar insulina no congelador ou na porta da geladeira, tá? É que nem vacina, certo? Por quê? Porque a gente sabe que são temperaturas diferentes. Né? A temperatura da porta, ela não é a mesma temperatura lá dentro do congelador, né? Ou nem é lá da própria geladeira, naquelas grades, né, que ficam. Por quê? Se você olhar, o congelador chega a zero. A porta da geladeira, ela é menos fria, ou seja, ela é mais quente do que, né, a própria geladeira. Então, ela tem que estar armazenada. Então, a gente orienta aqui colocar um recipiente, né, colocar um isoporzinho, né, algum frasco, alguma coisa que você deixa ali, né, guardadinha, né, a insulina. Então, não congelar, né? Se congelar, descarta. Ela perdeu, né, a sua potencialidade. Evitar a Jogadora da exposição escola. direta do sol, Não pode tá? mais falar. Solar, Isso que entendeu? Então, assim, evitar, tá? Deixa eu ver aqui mais, que tem mais algumas recomendações. Durante o uso, frasco, caneta, né? Tem gente que usa o frasco caneta. Esse caso aqui, acho que já estava ligando aqui que a gente vai dar uma quedinha, mas a gente já vai voltar. Volta para o mesmo link, tá, gente? Eu estou só